E pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e hoje vamos dar uma espiada em Crosscode. Bom, esse jogo está em acesso antecipado, por isso eu resolvi fazer ele na série Espiando e não na série O Que É. Eu meio que vou estar tentando mover os vídeos de jogos de acesso antecipado da série O Que É para a série Espiando, porque a série O Que É eu tento ter mais aquele comprometimento de definir um pouco melhor o jogo e algumas coisas e mostrar para vocês alguma parte do jogo. Só que jogos que estão em acesso antecipado é muito difícil fazer isso às vezes. E então eu vou tentar, quando eu fizer vídeo de acesso antecipado, tá fazendo nessa série. Apesar de que eu meio que estou sentindo uma vontade de evitar um pouco o acesso antecipado por causa de alguns jogos meio que inacabados e ruim demais para eu conseguir fazer alguma análise. Esse aqui, por exemplo, ele é basicamente um demo estendido, que nem, por exemplo, foi com o Trine 3, sabe? Ele tem um demo gratuito, que é basicamente essa parte aqui, essa história. Como vocês veem aqui, ele fala pra gente selecionar um demo pra gente testar. Esse aqui é o demo gratuito, exceto por um pedacinho no final dele, que dá um pouquinho mais de gameplay, e acho que comenta um pouquinho só a mais do que a história do demo gratuito. Esses outros dois são exclusivos para quem comprou o acesso antecipado. E então é difícil realmente avaliar esse jogo e saber como ele vai proceder, porque essa parte da história às vezes pode nem estar no produto final, como por exemplo o trecho que colocaram no demo do jogo Alien Colonial Marines. Na época eu não prestei muita atenção no jogo, mas muitas pessoas ficaram muito decepcionadas porque depois o conteúdo do demo não estava no jogo final e ele era até melhor do que o jogo final. Então é muito difícil avaliar um jogo assim em acesso antecipado ou por um demo. Então eu vou evitar colocar na série O Que É, porque na série O Que É eu gosto de sentir, pelo menos sentir, né, que eu tenho um comprometimento de definir melhor o jogo para vocês e coisa e tal. Esse jogo aqui, ele é basicamente um AJRPG, ou seja, ele tem alguns elementos de JRPG, só que ele não é em turnos, ele é em tempo real e coisa e tal, como um action RPG, uma espécie de top-down shooter, uma coisa assim, ou top-down action shooter, algo do tipo. Esse jogo ele foi colocado em acesso antecipado dia 15 de maio de 2015, e ele está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2016. Ele foi desenvolvido pelo Radical Fish Games, com equipe de 8 pessoas, e eles não têm nenhum outro jogo. Pelo que eu tenho visto, a equipe de 8 pessoas para um jogo indie é uma equipe até grandinha. Não sei grande, mas média, porque a maioria dos jogos indies e empresas indies, ou é uma pessoa desenvolvendo um jogo, ou duas por aí, ou uma equipe de uns 3 ou 4. Em geral, algumas vezes chega a 5, contando compositor externo e coisa e tal. Esse aqui, pelo que eu identifiquei, as 8 pessoas são integrantes mesmo da equipe, da empresa e coisa e tal. No menu de opções, nós temos duas linguagens, inglês e alemão. Algo tanto em comum, normalmente se usa inglês e japonês. Talvez essa Radical Fish seja uma empresa alemã. Eu realmente não sei, pessoal. Mas bom, aqui a vibração do joystick, o tempo a velocidade do texto das mensagens. Isso aqui é como usar o menu de acesso rápido. Eu ter que segurar a tecla ou apenas pressionar para abrir, confirmar para cortar cutscene. Áudio, música separado de som. Esse jogo não tem atuação de voz, então basicamente isso aqui supre as necessidades do jogo.
Esse Use Web Audio eu não sei exatamente o que é, mas ele diz que melhora a qualidade de som e dá som posicional. Parece que é isso pela descrição. Aqui nós podemos configurar várias coisas da interface, tamanho de caixa de informações e tempo de apresentação de tela de informação, mostrar no HUD, mostrar indicador de melee, de notificação de item, o tamanho do HUD, mostrar elemento no nosso personagem, porque aqui nós temos ataques elementais, mostrar Element Overload, que é uma espécie de sobrecarga quando eu uso muito elemento, mostrar aviso de HP baixo, mostrar números de dano e salvar a posição do cursor quando entrando no menu no menu rápido. Em vídeo nós só temos tela cheia em tamanho de pixel, Double Pixel Size, porque aqui ele informa que isso resulta em imagens menos embaçadas se a gente usar o tamanho dobrado pixel. Isso que me dá uma impressão de que é uma espécie de um anti-aliasing para um jogo pixel art, ou algo do tipo. Aqui os controles de teclado que nós podemos reconfigurar. Os controles de joystick nós não podemos reconfigurar e nem tem apresentação aqui. Eu pessoalmente preferi jogar esse jogo com teclado do que joystick. Eu achei muito melhor. Bom, vamos dar uma olhada nesses dois demos aqui que não estão incluídos no demo gratuito desse jogo, porque o demo gratuito desse jogo vocês podem entrar lá, experimentar e testar, e eu não vou mostrar nada aqui que acrescente ao que vocês podem ver gratuitamente por vocês mesmos, testar ali com as suas próprias mãos, sentindo o jogo, que é muito melhor. Bom, vamos olhar esse modo puzzle aqui. Ele nos mostra alguns quebra-cabeças aqui do jogo, como ele é desenvolvido. As, digamos, cutscenes são todas feitas assim em caixa de texto e coisa e tal, e é bem rápido a gente passar aqui com o clique do mouse, embora também tenha uma opção de cortar a cutscene. Aqui, o nosso personagem, ele joga da seguinte forma. Com o botão esquerdo, se nós segurarmos, nós podemos mirar um disco forte, e esse disco ele rebate nas paredes. Se nós só apertarmos o botão esquerdo, a gente atira discos rapidamente. E à medida que a gente vai atirando, a nossa mira vai fechando. Vocês veem que no primeiro tiro ela está aberta, e aí o local onde eu jogo o disco é bem aleatório. À medida que eu vou fechando, ele vai se concentrando num ponto e vai ficando mais preciso. No botão direito nós executamos esquiva. Ataque melee nós executamos com o botão esquerdo quando o cursor está perto da gente. Se ele estiver longe, a gente sempre vai dar tiro. Coisa e tal. O botão direito, se a gente segurar, ele defende. Isso funciona basicamente como no jogo Castlevania, Lords of Shadow, se alguém já jogou. Eu não me lembro de algum outro que fazia isso, não. Mas muitos fazem. O botão de defesa, se você segurar, ele defende. A defesa aqui é direcional. E se você só apertar enquanto andando, ele esquiva. Basicamente isso. O que mais? O botão do meio do mouse é a mesma coisa que o botão esquerdo? Eu não sabia disso. Bom, aqui nós levantamos e abaixamos essas plataformas atirando nessas coisinhas, e nós temos que ir usando isso para conseguir cair fora dessa sala. O nosso disco, como eu mencionei, ele rebate, então esse aqui nós temos que rebater todos esses negócios em sequência para poder ativar esse puzzle. Esse aqui é a mesma coisa, aqui assim, não, aqui ó, isso, beleza. Esse aqui nós temos que fazer a mesma coisa também, aí ele abre a porta. A história contida no modo Story desse jogo aqui é basicamente, nós somos um avatar, nosso personagem chama Lia, ela é muda, pessoal, ela não fala nada, e esse avatar é uma espécie de um robô, uma coisa assim.
Nosso avatar é controlado por uma pessoa. Nós não temos muita informação da história dessa pessoa e coisa e tal, mas pelo que eu identifiquei, a ideia é que nós não lembramos do nosso passado, e aí nós usamos esse avatar aqui numa tentativa, eles nos conectam esse avatar aqui numa tentativa de nós lembrarmos um pouco da nossa história, porque nós, sei lá, eu acho que estamos com amnésia ou algo assim. Esse avatar, ele pertence a um jogo chamado, eu acho que o jogo é chamado Crossroads, ou então é o local onde acontece o jogo. É basicamente um jogo com androids, eles são robôs reais que existem fisicamente e as pessoas controlam ele como se fosse um jogo, uma coisa assim. Nós ainda não tem muito da história, então eu não sei que tipo assim de jogo é. Mas isso me lembra muito um filme chamado Gamer. Ele é meio que um filme para adulto. Esse jogo aqui eu acho que ele não é necessariamente exclusivo para adulto. Eu acho que ele não tem imagem gráfica muito pesada, mas o filme é, então, para quem for adulto tiver assistido ou tiver a oportunidade de assistir o filme, é um filme bom, mas é um filme violento e é para adultos. No filme, as pessoas têm é um filme futurista, ele tem um recurso que as pessoas substituem suas células e coisa e tal por nanorobôs, e aí elas podem basicamente viver para sempre. Algumas pessoas nesse filme coisal ganham dinheiro usando esses nanorobôs, deixando outras pessoas se conectarem a esse nanorobô e controlá-las. E no filme isso acontece num espaço contido, acho que é no espaço contido. E é basicamente como um The Sims, só que você controla uma pessoa real. Então, nesse aqui, eu entendi como basicamente isso, só que ao invés de uma pessoa, você controla um robô, um avatar. Como, por exemplo, no filme Avatar. É uma boa analogia, e uma analogia que eu acho que é mais adequada para um público mais jovem do que o filme que eu mencionei previamente. Opa. E aí, no modo história, nós estamos num barco a caminho desse Crossroads e nós temos alguma interrupção no meio do caminho, alguém nos ataca, nós ainda não sabemos porquê, mas ele nos conhece, diz que estava nos procurando e coisa e tal. Eu não sei como continua essa história, né? Eles fizeram questão de nos mostrar um demo do jogo de forma a evitar spoilers. Bom, então no final do demo nós temos um problema com esse cara e acabamos sendo teleportados lá para Crossroads, onde começaria a história mesmo do jogo. E bom, que mais? Não, como é que eu tenho que... é com o botão esquerdo. Eu tenho que colocar o botão esquerdo aqui em cima e segurar para ela mover. Só pode mover para frente ou para trás. Então vai ficar para o futuro aí a gente descobrir o resto da história desse jogo. Eles fizeram questão mesmo de evitar spoilers. Eu pessoalmente não curti muito o fato de o acesso antecipado desse jogo ser só um demo. Tem muitos jogos que eu já vi em acesso antecipado lançarem aí com um pouco mais de história, um pouco mais de extensão, e tem jogos que até saem completos. Eu acho que esse aqui, ele foi só uma forma de arrecadar dinheiro mesmo, vendendo um demo mais extenso do jogo do que o que eles ofereceram gratuitamente. Se eu não me engano, tem que parar aqui pertinho e eu atiro nesse.
Isso. Então, vendo essas coisas aqui, elas atiram a nossa bola para o lugar onde a seta está apontando. Eu meio que fui me abstendo de comentar um pouco sobre os puzzles aqui para falar da história, mas eu acho que deu para vocês verem como funcionam. Nesse aqui, nós temos um boss. Esse boss aqui, ele é... então, a gente luta com ele de uma forma meio que action puzzle, uma coisa assim. O chefão que está presente no demo da história do jogo também. Esse aqui, ele fica atirando a gente e a gente pode levantar isso aqui para impedir os tiros dele. Só que ele, obviamente, não quer que a gente impeça o tiro. E aí a gente pode usar aqui a parede para começar a atacá-lo num local protegido. Isso. Porque quando ele chega à metade da vida dele, ele começa a acionar um escudo. Jogando desse ponto aqui, eu consigo acertá-lo fora do escudo, ali pelas costas. Eu acho essa ideia desse gameplay via action puzzle aqui bem interessante. Se eles conseguirem manter isso durante os chefões, algo como o que fizeram com o... Eu esqueci o nome do jogo. Um jogo que eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás do demo dele. É Titan alguma coisa Titan, não lembro. Que ele é um jogo onde você morre em um único golpe, você derrota também os chefões em um único golpe, só que você tem que achar o ponto fraco deles e usar a estratégia para acertar o ponto fraco. Eu acho esse estilo de gameplay de boss bem legal. E esse aqui eu achei que ele ficou bem legal, que ele usou isso num contexto de um jogo maior, diferente do jogo que eu mencionei aqui. Eu não lembro o nome desse jogo, esqueci. Era Titan alguma coisa Titan. Aqui ele pergunta se a gente quer fazer o desafio final, só que esse desafio é só matar um monte de monstro e coisa e tal, e isso só vai me tomar tempo aqui, mais do que demonstrar alguma coisa para vocês. Para eu demonstrar alguma coisa para vocês, é melhor eu entrar no modo exploração, e eu já tenho um save dele aqui. Nesse save aqui, é como realmente seria o jogo. No tab nós temos o nosso menu aqui de personagem, com o nosso inventário, com consumíveis, itens equipáveis e itens chave. Esses itens aqui que eu acho que é só para vender. Nós temos esses circuits que é a nossa... são as nossas skills. Isso aqui é a árvore básica de skill que pode ir por 4 caminhos. O caminho melee, o caminho de ranged, que é de throw, jogar, o caminho de defesa e o caminho de esquiva. Isso aqui essas skills aqui são habilidades ativas que nós usamos com o espaço. As melee nós usamos se nós apertarmos espaço parado, a throw se a gente apertar espaço enquanto mirando, as guard se a gente apertar espaço enquanto defendendo, e as dash se a gente apertar espaço enquanto dando um dash. Eu vou fazer uma redistribuição desses pontos para mostrar essas várias artes aqui para vocês. Bom, isso aqui é uma espécie de uma cidadezinha onde a gente começa aqui esse demo. Ele tem alguns shops, algumas coisas, mas nada muito interessante, muito extenso. Com Shift nós acionamos o menu rápido, que eu coloquei aqui para quando eu apertar Shift ele abrir ao invés de ficar segurando. Aqui nós temos o que? Itens utilizáveis. Como que eu fecho isso com Shift? Não sei o que é isso. E o nosso mapa. Ué, por que eu não tô vendo o resto do mapa aqui? Aqui ó, depois que eu sair para fora do mapa, ele nos mostra aqui a área do mapa.
Aqui em cima tem mais alguns mapazinhos, mas isso aqui é praticamente... Isso aqui é mais da metade do mapa disponível. Eu tava vendo aqui na cidade... Parece que tem uma saída aqui para trás. Ah, é para entrar no resto da cidade. Aqui nós temos algumas quests. Nossa, sabe que eu não tinha vindo aqui antes? Eu tinha ficado só concentrado lá no... matando os bichos, os monstros, e não tinha vindo aqui na cidade. Pegar a quest, ver o resto dos shops que tem aqui. Eu só vi um que tinha lá no início. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais um mapa aqui para baixo. É mais cidade. Tem um mapa ali também. Parece que tem duas saídas ali para cima. Só que parece que são tipo... casas ou algo do tipo. Infelizmente está fechado até a próxima atualização de conteúdo. Vamos lá, só mostrar para vocês um pouquinho de um esquema de luta num mapa real aqui. Vamos aqui para o mesmo mapa no qual eu estava. Nesse jogo aqui, eu estava mostrando lá, nós temos pulo. Quando a gente chega num buraco, ele pula. Se estiver no mesmo nível ou se estiver no nível superior, ele sobe. Se estiver em 2 níveis superiores, que tem esse aqui, ele não sobe. Tem alguns locais para a gente acessar nesses mapas aqui, para achar baús e coisa e tal. Teve uns até que eu nem consegui pegar, que eu não consegui achar onde subir para chegar lá e coisa e tal. E ele tem esse lance... esse demo aqui foi feito para nos dar essa oportunidade de exploração. Inclusive, ele fala que a quantidade de baús que tem disponíveis, 27, eu só peguei 7. Tá faltando bastante aí, aparentemente. Bom, vamos olhar aqui as skills. Essa aqui de melee, ela corre aqui aumentando o meu ataque, aumentando o dano de ataque melee, apesar de que eu não gosto de usar ataque melee. Aumenta a imunidade contra knockback, dependendo do meu HP máximo e coisa e tal. Tem algumas skills que não foram implementadas, mas, por exemplo, se eu quiser pegar essa skill aqui, eu tenho que pegar essa aqui, para abrir o caminho. Só que ela não faz nada, ela ainda não foi implementada. Na skill de esquiva, nós começamos aqui aumentando HP e aumentando o dano do meu disco carregado. Na de defesa, aumentando aqui a defesa. E armadura elemental, só que não está implementado. Nada daqui tem implementar. E na árvore de disco, de jogar, aumentando o focus. Eu não sei exatamente o que é esse focus. Aqui no menu dá pra gente ver nossos status, só que ele não me informa o que é esse focus. Deve ser acerca do meu SP ou do dano das minhas skills ou algo do tipo. Aqui ele aumenta o dano das minhas jogadas de disco rápidas e coisa e tal. Ataque crítico. Diminui o tempo para carga de mira. Eu espero que eles venham a encher isso aqui com skills. Eu espero que isso aqui seja uma árvore de skills completa, com esses nós, ou sei lá o que, todos aqui cheios de skill, que nem esses aqui. Isso seria muito legal. Seria uma quantidade de skill suficiente para a gente personalizar bastante o nosso personagem de acordo com o que a gente quer de melee e throw e defesa e esquiva. E ainda ter builds diferentes baseadas em melee, em throw e coisa e tal. Builds diferentes mesmo no mesmo estilo de jogo. Só que isso não é uma promessa, né? Isso aqui é um demo, eu não sei o que vai vir ali, não tenho a mínima ideia. Bom, vamos começar aqui a pegar algumas skills. Eu vou abrir uma skill ativa de cada uma das ramificações. Abrir aqui com uma de throw, uma melee, uma de dash,
e uma de defesa. E essas são, por enquanto, as únicas 8 skills ativas. Eu só posso equipar uma de cada estilo. Se eu quiser trocar minha skill de melee, eu posso vir e trocar aqui. Mas eu só posso equipar uma. Ou eu posso apertar aqui, ó, no B, e quando eu clico ele já troca para mim a skill que eu quero, o galho que eu quero naquela árvore de skills. Então aqui eu posso trocar na árvore de throw, na árvore de melee e coisa e tal. No demo da história ele não mostra pra gente skills. De melee é usada apertando espaço. A de throw é usada apertando espaço quando mirando ou quando a gente dando kick throw. Se eu jogar um espaço ali, ele executa um skill. A de esquiva é a gente apertando espaço enquanto esquivando. Só que para eu encher o meu SP, eu tenho que, o meu SP aqui, ó, para eu usar skill, ou eu tenho que esperar um pouquinho, ou eu tenho que atacar meus inimigos. À medida que eu vou atacando, ele vai enchendo o SP. A barra azul, ele enche com o tempo também, o tempo e ataque, e a barra roxa ele só enche com ataque. Se eu parar de atacar, ele começa a diminuir aquela barra roxa ali e ela não enche mais. Eu acho que diminui, não diminui? Não, diminui sim um pouquinho com o tempo. Então vamos lá, o de esquiva eu dou quanto esquivando. Ixi, isso foi o de melee. Ah, aí. Isso aqui é uma skill que ele vai esquivando e passando no meio dos inimigos e causando dano a eles. De defesa. De defesa é enquanto eu tô defendendo. Eu não tenho SP, tem que juntar SP aqui. Essa aqui, ela cria um escudo em volta de mim que dura alguns segundos. Para eu trocar de galho, conseguir entrar no meu menu, eu preciso esperar ele sair da luta. Aí vamos trocar aqui para mostrar a outra de throw, a outra de melee e cada uma das outras aqui. Antes, eu vou pegar mais algumas skills. Bom, a outra de melee é essa aqui, que ele dá ele vai girando e acertando em área. A outra de throw, ele dispara uma série de discos. A outra de dash, deixa eu ver aqui. Ele dá um ataque forte, só que ele só acerta um inimigo. E a outra de defesa, eu causo uma explosão. Sinceramente, eu focaria na árvore de throw e nada mais. Nas skills ativas. Nas passivas eu ia procurar aumentar o meu ataque, coisa e tal e tudo mais, mas na ativa eu só gostei das skills de throw. Essa área aqui, ela tem uma espécie de um segredo. Que é, se a gente matar vários carinhas, aparece esse azul. Se a gente matar esse azul, aparece esse baú. Só que eu já peguei o conteúdo do baú. E esse carinha azul é extremamente difícil. A minha maneira de jogar esse jogo aqui... eu dei uma skill de esquiva que não era pra eu ter dado. Que não era pra eu ter soltado. Por isso que eu só pegaria skill ativa de throw. Pra evitar eu usar a skill errada aqui. Isso já aconteceu várias vezes, tanto com melee quanto com esquiva. O meu estilo de jogo aqui, pessoal, foi a distância mesmo. Tipo um top-down shooter mesmo, atirando e mantendo a distância dos monstros. É claro, tem outros meios de jogo, como eu mostrei, nós podemos jogar melee mesmo. Coisa e tal. Só que levando em consideração a taxa de resistência do meu personagem com o dano que ele causa à distância e coisa e tal, eu realmente acho que jogar a distância nesse jogo aqui sai muito melhor, sai muito mais vantajoso. Mas apesar de ele não ter vários personagens,
várias classes. Esse nosso personagem aqui é o que eles chamam de... Ah lá, coisa que eu não consegui pegar, um baú. Eu não sei como subir aqui. Eu sei que eu tenho que vir por aqui, que eu provavelmente tenho que vir por aqui, mas eu não sei onde que eu subo aqui no primeiro nível. Eu acho que é Spheromancer que eles chamaram, que é invocador de esferas, que seriam essas que ele taca nos inimigos. Apesar de nós só termos um personagem e uma classe, eles conseguiram diferenciar essa classe de várias formas, nos dando capacidade melee, capacidade à distância, capacidade de trabalhar... Opa, desculpem, eu cliquei... Droga! Eu tô clicando fora da tela e esse jogo ele não contém o ponteiro do mouse. Por que os jogos fazem isso? Aqui outro tipo de inimigo. Esse aqui eu tenho um meio de lidar com ele. Se eu atacar ele de cara, eu não causo dano nenhum. Agora se eu esperar ele bater e atacar ele de costas, ele é fraquinho. Então eles nos deram várias formas de jogar esse jogo. Eu posso fazer um personagem mais tanque, aumentando mais meu HP e minha defesa e coisa e tal. Talvez aí eu ficasse mais viável jogar com melee, porque parece que eu causo mais dano quando usando ataques melee do que quando jogando esferas. Já normalmente. Então talvez para jogar melee eu devesse focar em defesa e HP e coisa e tal. Bom pessoal, eu acho que isso aqui já é o suficiente do que é cross. Opa, desculpa, eu acho que essa aqui já é uma olhada suficiente em crosscode. Eu já ia terminando aqui como se fosse um que é, né? E olhem, eu esqueci de mencionar, né? O preço, pessoal. Esse jogo aqui, esse demo aqui, está saindo a R$ 36,99. Eu comprei ele com 25% de desconto a R$ 27,74. Se eu acho que compensa, não como um jogo, não como um early access, mas como um investimento no desenvolvedor. Nada mais. Porque isso aqui é simplesmente dar dinheiro pro desenvolvedor. Eu não acho que haja conteúdo aqui suficiente para um jogo propriamente dito. Mesmo no que eu tenho visto acerca de acesso antecipado. Porque isso aqui, essa versão do jogo, não é exatamente um beta, é um demo mesmo. Então, se vocês estiverem dispostos a ajudar o desenvolvedor, então é assim que vocês podem fazer isso. Se vocês esperam alguma coisa que lembre um jogo, não compensa. Isso aqui é um demo completamente. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês por assistirem. Valeu, até mais. Tenha uma boa vida. Tchau. E cliquem em gostei, adicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhem nas redes sociais, comentem se gostaram, se não gostaram, o que gostaram, o que não gostaram. E tenham uma boa vida. Tchau. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, espiando Dark Force. Um jogo que não é RPG, nem RTS, nem Tower Defense, nem God Game, nem... Em segundo, o que é Red Goddess Inner World. Um jogo de plataforma, ação e combinação de cores muito bonito, mas ainda com alguns bugzinhos. Em terceiro, Red Goddess bugou. O superpoder de possessão da Divine virou um Super Divine Crash Power. Por último, o que é Feast? Um jogo de plataforma e ação em silhuetas sobre uma criaturinha vivendo em um ambiente muito hostil. Ele está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2016. Ele foi desenvolvido pelo Radical Fish Games, com equipe de 8 pessoas, e eles não têm nenhum outro jogo.
Pelo que eu tenho visto, a equipe de 8 pessoas para um jogo indie é uma equipe até grandinha. Não sei grande, mas média, porque a maioria dos jogos indies e empresas indies, ou é uma pessoa desenvolvendo um jogo, ou duas por aí, ou uma equipe de uns 3 ou 4. Em geral, algumas vezes chega a 5, contando compositores técnicos e tal. Esse aqui, pelo que eu identifiquei, as 8 pessoas são integrantes mesmo da equipe, da empresa e coisa e tal. No menu de opções, nós temos 2 linguagens, inglês e alemão. Algum tanto em comum, normalmente se usa inglês e japonês. Talvez essa Radical Fish seja uma empresa alemã. Eu realmente não sei, pessoal. Mas bom, aqui a vibração do joystick, o tempo a velocidade do texto das mensagens. Isso aqui é como usar o menu de acesso rápido. Eu ter que segurar a tecla ou apenas pressionar para abrir, confirmar para cortar cutscene, áudio, música separado de som. Esse jogo não tem atuação de voz, então basicamente isso aqui supre as necessidades do jogo. Esse Use Web Audio eu não sei exatamente o que é, mas ele diz que melhora a qualidade de som e dá som posicional. Parece que é isso pela descrição. Aqui nós podemos configurar várias coisas da interface, tamanho de caixa de informações e tempo de apresentação de tela de informação, mostrar no HUD, mostrar indicador de melee, de notificação de item, o tamanho do HUD, mostrar atenção no jogo, mas muitas pessoas ficaram muito decepcionadas porque depois o conteúdo do demo não estava no jogo final e ele era até melhor do que o jogo final. Então é muito difícil avaliar um jogo assim em acesso antecipado ou por um demo. Então eu vou evitar colocar na série o que é, porque na série o que eu gosto de sentir, pelo menos sentir, né, que eu tenho um comprometimento de definir melhor o jogo para vocês e coisa e tal. Esse jogo aqui, ele é basicamente um AJRPG, ou seja, ele tem alguns elementos de JRPG, só que ele não é em turnos, ele é em tempo real e coisa e tal, como um Action RPG, uma espécie de top-down shooter, uma coisa assim. Ou top-down action shooter, algo do tipo. Esse jogo ele foi colocado em acesso antecipado dia 15 de maio de 2015. E pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven, e hoje vamos dar uma espiada em Crosscode. Bom, esse jogo está em acesso antecipado, por isso eu resolvi fazer ele na série Espiando e não na série O Que É. Eu meio que vou estar tentando mover os vídeos de jogos de acesso antecipado da série O Que É para a série Espiando, porque a série O Que É eu tento ter mais aquele comprometimento de definir um pouco melhor o jogo e algumas coisas e mostrar para vocês alguma parte do jogo. Só que jogos que estão em acesso antecipado é muito difícil fazer isso às vezes. E então eu vou tentar, quando eu fizer vídeo de acesso antecipado, tá fazendo nessa série. Apesar de que eu meio que estou sentindo uma vontade de evitar um pouco o acesso antecipado por causa de alguns jogos meio que inacabados e ruim demais para eu conseguir fazer alguma análise. Esse aqui, por exemplo, ele é basicamente um demo estendido, que nem, por exemplo, foi com o Trine 3, sabe? Ele tem um demo gratuito, que é basicamente essa parte aqui, essa história. Como vocês veem aqui, ele fala pra gente selecionar um demo pra gente testar. Esse aqui é o demo gratuito, exceto por um pedacinho no final dele, que dá um pouquinho mais de gameplay, e acho que comenta um pouquinho só a mais do que a história do demo gratuito. Esses outros dois são exclusivos para quem comprou o acesso antecipado. E
Então é difícil realmente avaliar esse jogo e saber como ele vai proceder, porque essa parte da história às vezes pode nem estar no produto final. Como por exemplo, o trecho que colocaram no demo do jogo Alien Colonial Marines, na época eu não prestei muita